Feito esse intervalo, peço escusa aí ter feito esperar um pouco, mas estamos em correição pela Corregedoria Geral do Justiça do Trabalho e durante a semana inteira o corregedor vai ficar no tribunal, inclusive vai receber os advogados que quiserem, segundo a sua agenda já publicada. Nós vamos então aqui retomar o julgamento. Pode apregoar o próximo, por favor. Na pauta do doutor Sebastião, 31 da pauta, inscrito doutor Eduardo Soares do Couto Filho, pela recorrente reclamada, Viação Carneirinhos Limitada, 31. Sim. Então, o 31, até para adiantar, já estou verificando os votos aqui. A doutora Maristela está acompanhando a divergência no caso aqui, né, doutora Maristela? Esse 31? Aqui não consta, não. Não, está com relator. É aquele motorista? É. Esse é o caso daquele motorista que teve um AVC? Não. Não. Esse aqui é o das multas. Eu estou verificando aqui, então... Esse aqui eu coloquei aqui, eu não liberei, não. Não liberou, não. Mas Então, eu estou acompanhando a divergência. Eu acho que isso é risco para toda a sociedade motorista de coletivo que ultrapassa sinal vermelho. Então, está acompanhando a divergência aqui, Estou né? acompanhando a divergência. Então, eu já vou adequar o voto. É um caso meio limite mesmo. E vamos lá, então. Você tem a segunda certidão aí? Não. Essa divergência não estava liberada para a gente. Não estava liberado, não. Eu vou ter que... Bem, então, a minha proposta de voto é o seguinte, doutor. Eu estou propondo conhecer dos recursos reclamados e também do reclamante. No método, estou propondo excluir a condenação ao pagamento do 13º salário de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Excluir a condenação ao pagamento das férias de 2012, 2013, 2014 e 2015. Estabelecer que a condenação ao pagamento das férias de 2013, 2014 e 2015 e 2016 é devida apenas de forma simples. Estabelecer, com relação às horas extras, objetos da condenação em primeiro grau, que no período de 8 de 11 de 2012 a 16 de abril de 2015, cabe, conforme por em liquidação, consoante as folhas de ponto juntado ao processo, pagamento como esse de 1 hora diária nas ocasiões em que os controles de ponto colacionados retratarem a supressão ou gozo inferior ao intervalo intra-jornada de 1 hora, com exceção dos dias em que restar demonstrado o trabalho sob o regime de dupla pegada, com intervalo superior a 1 hora entre uma pegada e outra. Estabelecer que, em relação às horas extras, em primeiro grau, no período a partir de 17 de abril de 2015, cabe, conforme apurá em liquidação de sentença, consoante as folhas de pontos acostadas aos autos, pagamento como esse de 1 hora diária nas ocasiões em que os controles retratarem a supressão ou gozo inferior ao intervalo de 20 minutos, previsto na CCT sobredita. Excluir a multa por interposição de embarque declaratório, fixar que deverá ser observada até 24 de 3 de 2015 e a partir de 25 de 3 de 2015, atualização pelo IPCA. E estou dando provimento também, adaptando o voto para acolher a resolução contratual por justa causa e excluir o pagamento, então, das parcelas decorrentes desse tipo de resolução. E, portanto, e quanto ao recurso do reclamante, eu estou também dando provimento
conforme apurada em liquidação de sentença, nas semanas em que se verificar a inobservância aos requisitos da dupla pegada, considerá-la nula e declarar que o tempo entre as pegadas se caracteriza como a disposição dos empregados para fins de apuração da jornada e eventuais horas extras. Isso, repito, nas semanas em que se verificar a inobservância dos requisitos estabelecidos na convenção para a dupla pegada. Só nessas semanas. E 2, deferir o pagamento do adicional de retorno de férias, conforme a apuração a ser realizada na liquidação de sentença. E 3, deferir o pagamento das multas normativas. Como houve provimento em um ou outro sentido, estou mantendo o valor da condenação e passo a palavra ao advogado escrito para sua sustentação oral. Bom dia, excelentíssimo senhor desembargador-presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes dessa egrégia turma e aqui presentes. Tendo em vista o dispositivo do voto, eu vou restringir a sustentação oral à questão dos adiantamentos, excelência. A juíza de primeiro grau, ela determinou que a empresa realizasse, o ressarcimento de todos os adiantamentos realizados ao trabalhador durante todo o período. Porém, como destacado no recurso ordinário, até 2014, especificamente até agosto de 2014, a nomenclatura adiantamento, ela se refere ao adiantamento previsto no instrumento coletivo, ou seja, o adiantamento de 40% incidente sobre o salário básico do trabalhador. Se Vossas Excelências puderem observar, esse valor é fixo e ele só varia quando ocorrem os reajustes convencionais. A partir de setembro de 2014, inclusive, houve uma alteração na nomenclatura dos descontos. Os adiantamentos previstos no instrumento coletivo passaram a ter a nomenclatura de adiantamento automático. E os adiantamentos decorrentes de descontos, ele passou a ter a nomenclatura de adiantamentos. Talvez tenha sido isso que ensejou essa condenação, haja vista que a juíza pode ter se confundido com essa alteração das nomenclaturas constantes dos contra-cheques. Então, em razão desses aspectos e com a devida vênia à conclusão do voto, eu pediria que fosse observada essa questão da alteração das nomenclaturas, pois, caso contrário, o reclamante vai receber esse adiantamento novamente e isso vai ensejar um enriquecimento sem causa do trabalhador. Muito obrigado pela atenção. Pois não. Bem, então eu vou me limitar a esse ponto, que o ponto fulcral desse recurso nem se trata disso, os demais já estão sendo atendidos. Nesse ponto, eu verifiquei na sentença, ela transcreveu aqui os critérios para ser considerado adiantamento e, tá ligado aqui, e disse, concluiu a juíza, descabe falar na legitimidade da dedução de multas, porque o interesse foi esse, porque não coincidiu o valor dos descontos de 40%, como sugeria. Eu estou colocando meu voto aqui, indicando os IDs e página, que estão infirmados pela ANASE, estou indicando aqui os exemplos, que o valor é superior a isso, e não caracterizou. Como bem enfatizado na sentença, não se verifica demonstrativo juntado aos autos desconto efetuado sob as rubricas desconto cláusula 13.2c. Tudo leva mesmo a crer que o desconto não estava relacionado a adiantamentos salariais, mas sim a desconto incabíveis relativo a valores devidos por multas quitadas oportunamente pelo empregador, revestidos posteriormente a reclamante na forma de norma coletiva. Então, nesse ponto, eu estou confirmando a sentença. O acórdão é longo, 31 laudas, que tem várias questões, mas nesse ponto, já que é o único sustentado, eu estou mantendo. Colho o voto do segundo votante, desembargador Helder. Senhor presidente, eu tinha apresentado a divergência, só a questão da justa causa que parece que foi acolhida. Quanto mais, estou de acordo com o voto proposto. Doutora Maristela. Senhor presidente, eu vou pedir vista nesse processo. Eu estava com uma dúvida aqui, eu vi na sentença,
a sentença fala que ele já foi apenado, né, por essa última infração. Eu estava com essa dúvida, eu vou pedir o adiamento para a próxima sessão. Pois. Só por conta desse detalhe aqui da dupla apenação pela mesma falta. Entendi. Aí, se for, aí eu não tenho jeito de acompanhar a divergência. Tá certo. Então, o processo fica com vista para a próxima semana para a doutora Maristela. O senhor ficaria vencido contra a justa causa, doutor? Não, vamos verificar. Vamos ver o que é que ela... Ainda não foi proclamado, não vamos verificar na próxima sessão. Então, a conclusão do julgamento ficará para a próxima sessão. Perfeitamente, excelência. Obrigado. Próximo julgamento. Passando para a pauta da doutora Sabrina, 19 da pauta, inscrito doutor Eduardo Soares do Couto Filho, pela recorrente reclamada. 19. Número 19, Rodopaz, não é isso? Isso. Doutora Sabrina, para anunciar a proposta de voto. Eu acuso o recebimento de memorial pela Rodopaz. E, quanto à conclusão, conheço dos recursos ordinários e, no mérito, nego o desprovimento. Doutor, tem a palavra. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento novamente todos os integrantes desta egrégia turma aqui presentes. O primeiro aspecto, excelência, que eu gostaria de destacar desse recurso diz respeito ao cerceamento ao direito de defesa. Isso é um processo de rito sumaríssimo em que a juíza de primeiro grau determinou a produção da prova oral na audiência una e, posteriormente, designou a perícia médica para apuração da alegada doença ocupacional. Ao encerrar, ou ao ser designada essa perícia médica, a reclamada protestou pela produção de prova contra o laudo pericial que viria a ser produzido, se fosse o caso. Na audiência de encerramento de instrução, a juíza indeferiu a produção de prova e a empresa registrou novamente seus protestos e, quando da prolação da sentença, a juíza condenou a empresa ao pagamento das parcelas, objeto de condenação, inclusive a reversão da dispensa, sob o fundamento de que a empresa não produziu prova apta a infirmar a conclusão pericial. Eu, como advogado que atuei nessa demanda, confesso que fiquei de mãos atadas, porque protestei em 2 oportunidades pela produção de prova oral, após a conclusão desse laudo pericial, e em todas as oportunidades eu tive essa produção de prova indeferida. Consequentemente, tive meu direito de defesa cerceado, haja vista que a juíza acolheu a conclusão pericial justamente pelo fato da empresa não ter produzido prova contra essa conclusão. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar a respeito desse caso, e já adentrando ao mérito, diz respeito à ausência de requisito para a estabilidade desse trabalhador. Como bem registrado na sentença, trata-se de uma doença degenerativa, que, por força do disposto na Lei 8.213, não se trata de uma doença do trabalho. Porém, acolhendo a conclusão do laudo pericial, a juíza entendeu que existiria uma concausa nesse caso. Porém, o que foi objeto de manifestação da empresa foi que essa doença ela surgiu durante um período em que o reclamante estava afastado para o tratamento de uma doença comum, de estresse, e surgiu do lado esquerdo, ou seja, o reclamante sendo destro e estando afastado do trabalho, dificilmente, se fosse uma doença que teria como causa ou agravada pelo trabalho, ela se iniciaria do lado esquerdo. Posteriormente, constatou-se que essa doença passou a atingir os 2 lados do trabalhador, tratando-se de uma doença bilateral, o que, salvo melhor juízo, também reduz a
as chances de se tratar de uma doença ocupacional. E, por fim, o ponto que mais salta aos olhos desse caso, e para afastar essa estabilidade que foi declarada pela juíza de piso, é que não há um afastamento desse trabalhador. Esse trabalhador ele não ficou incapacitado para o trabalho, é em decorrência dessa doença. Tanto é que ele trabalhou, né, cumprindo o aviso prévio, trabalhado até o dia 4 de julho, data em que fez o exame de saúde demissional, que o constatou como apto, e a juíza de primeiro grau anulou a dispensa realizada no dia 5 de julho e considerou o reclamante apto a partir do dia 6. Ou seja, na pior das hipóteses, o trabalhador ficou um dia apenas incapacitado. Então, com a devida vênia, não restaram preenchidos os requisitos da Lei 8.213, artigo 118, razão pela qual não haveria que se falar em instabilidade. Sendo assim, a reclamada recorrente requer o integral provimento do recurso ordinário. Muito obrigado. Pois não. Eminente relatora. Pois não, presidente. Quanto ao cerceio do direito de produção de prova, se trata de uma prova técnica, um laudo pericial médico, dificilmente uma testemunha ia destituir de validade esse laudo. Então, eu entendi que a juíza procedeu da forma correta de indeferir depoimento testemunhal para ir contra um laudo técnico. Quanto à estabilidade, a juíza acompanhou o laudo técnico, que apurou a concausa na enfermidade do reclamante. E, no caso, aplicou a súmula 378 aqui, quando é constatado o mal após a despedida do empregado. Então, eu mantenho meu voto, presidente. Eu também estou acompanhando pelos mesmos fundamentos. Prova técnica tem que ter um assistente técnico para fazer devido impugnação, ou não a testemunha leiga para impugnar isso. E o nexo foi concausal e, além disso, o valor arbitrado é um valor bem razoável. Então, eu estou acompanhando também. Terceiro votante? De acordo. De acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Muito obrigado, excelência. Bom dia. Bom dia. O próximo. Na pauta da doutora Maristela, 13 da pauta, inscrita a doutora Renata Machado Nogueira, pela recorrente reclamada Correta Engenharia S.A. 13. 13, inscrição feita hoje? Inscrição na sessão. Feita hoje. Número 13, doutora Maristela, para anunciar a proposta de voto. Ela fala por qual parte? Ela está pela empresa Correta Engenharia, recorrente. Doutora Maristela tem a palavra. Senhor presidente. Almerindo e Correta. Bom, eu estou conhecendo dos recursos, no mérito estou dando-lhes parcial provimento para homologar o acordo de D8680EE2 para que surta seus efeitos, custas já recolhidas pela reclamada correta, prejudicada a análise dos demais itens do recurso de tal demandada correta. Provejo em parte o apelo obreiro para deferidos os reflexos da quantia de R$ 2.200 mensais em 13º, férias mais 1/3, FGTS, multa de 40% do início do período não prescrito até 11/11/2017. Estou declarando de natureza indenizatória as parcelas deferidas, exceto os reflexos em 13º. Estou acrescendo a condenação o valor de 60 mil e majorando o valor das custas para 1.200 pelas restos. Topo Engenharia e Consultoria e Jala Engenharia. Essa é a minha proposta de voto. Doutora, tem a palavra. Bom dia a todos, eméritos desembargadores. Eu só vim aqui por causa desse acordo. Está homologado, já fiquei satisfeitíssima. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Pois não. Vamos continuar colhendo os votos, né? Esse foi o voto da doutora Maristela. Segundo votante, doutor Lucas. Doutora Maristela já encampou, né? Já. Minha sugestão, então, fica de acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado pela eminente relatora. Pois não. Próximo. Não há outras inscrições para sustentação oral, não.
Não há outras inscrições, então vamos seguir na sequência normal dos julgamentos. Só a única. Todos os outros, Processo. e mais um. De conhecimento, vou verificar aqui. Ah, mas teve aquele dia que foi pior, foi 50. Eu digo que tem um número muito mais. 51 e vários falaram. O número. Você lembra? Então vamos começar na pauta que eu atuo como relator, para seguir aqui a sequência. Que tem, dos meus processos que eu percebi divergência, o número 10. Vamos apreciar aqui o número 10.